outra aula, né? Hoje a gente vai apresentar uma, a- um material a respeito do diodo semicondutor, ok? Então vamos lá, vai ficar disponibilizado depois lá no grupo de vocês, tá bom? Vamos que vamos. O compartilhamento aqui. Pronto, acredito que vocês estão vendo, então, essa apresentação, ela se refere aos diodos. Seria uma introdução básica, uma forma bem resumida aí a respeito da função dos diodos, o seu princípio, né, de funcionamento, aplicações, etc. Então vamos lá. Então, começando aqui, aqui mostrando dois exemplos aí de diodos de uso geral, né? Então, com duas perguntas. O que é o diodo e para que serve, né? Então, vamos ver. O diodo, ele é um componente eletrônico, né? Composto aí por materiais semicondutores do tipo P e do tipo N, né? Eles são produzidos e unidos, esses dois materiais semicondutores, de forma industrial. É um processo industrial. Sendo que dessa forma o mesmo pode funcionar como um condutor ou como isolante. Isso aí depende do quê? Das condições de polarização do circuito onde esse componente eletrônico está instalado, né? Então, aqui a gente mostra um exemplo de uma placa de circuito eletrônico, onde temos aqui dois diodos, né, soldados aqui nessa placa. Então, a grande maioria dos componentes eletrônicos, dos componentes não, dos aparelhos eletrônicos, né, nós temos esse tipo de dispositivo semicondutor, como está mostrado aqui. E para que ele serve, né? Então, a principal característica é deixar passar a corrente somente num sentido, né? E no sentido oposto, ele impede que essa corrente circule. Então, isso aí é chamada ação de retificação em um circuito. Então, o que que seria? Seria o chaveamento, ou seja, a hora essa chave pode estar fechada, aí a hora ela pode estar aberta, e também a proteção contra a corrente reversa. Isso aí a gente pode entender melhor fazendo uma analogia aqui com uma válvula de retenção, como está mostrado aqui nessa animação. Então, nessa condição, a água passou, a água no sentido contrário não passa, ela fecha, né? Então, novamente, ó, a água sendo liberada nesse sentido aqui, né? E no sentido inverso, vai.
acaba fechando aqui a válvula, ela impede que ela se misture com o fluxo normal, ok? Então, tudo isso aí depende de uma junção chamada junção PN, né? Então, é a região onde os semicondutores de dopagem P e N se encontram, sendo criado durante a migração dos elétrons livres da dopagem N e das lacunas da dopagem P. E abaixo a gente, nessa figura, vamos mostrar como é que é esse processo, né? Então, tá aqui, ó. Primeiramente, aqui um semicondutor do tipo P, onde a gente vê que a grande incidência são as lacunas, né? Também chamadas de buracos aqui. E no tipo N, a maior incidência são dos elétrons livres. Então, quando nós unimos esses dois materiais, vai acontecer essa migração, né? Tanto de lacunas quanto de elétrons livres, e eles acabam gerando aqui na região de estar tendo a junção dos dois materiais, uma região chamada região de depleção. Essa região de depleção, ela tem um valor potencial em termos de tensão, né? E é da ordem de 0,7 volts para o silício e 0,3 volts se o diodo for de germânio, ok? É, fisicamente, esse diodo ele fica dessa forma, né? Então ele tem dois terminais, né? Dois conectores metálicos em contato direto, tanto com o material P, que é o caso aqui, quanto com o material N, né? E eles recebem nome. O terminal do material P é o anodo e o do material N é o cátodo. E aqui ao lado a gente tem um outro esquema mostrando fisicamente um diodo de uso geral e aqui o símbolo do diodo, né? Então essa figura nos mostra, então nos esquemas aí a gente vai trabalhar muito com o símbolo do diodo. Polaridade do diodo, né? Como ele tem dois terminais, cada um, né, com o respectivo nome, né, para identificar a direção da corrente. Então, são eles o anodo e o cátodo. Então, quando ele está polarizado diretamente, a corrente ela vai no sentido anodo-cátodo. Isso aí a gente vê na figura 3, né? Então, está aqui a simbologia do diodo. Então, ele estando polarizado diretamente, ou seja, o anodo com potencial positivo e o cátodo com potencial negativo, o fluxo vai ser nesse sentido, anodo-cátodo, ok? E aqui, fisicamente, o diodo como ele é, anodo-cátodo. Reparem que, para a gente diferenciar quem é o anodo e o cátodo fisicamente, na área do cátodo tem um anel aqui na ponta, né? Uma faixa cinza, onde identifica que esse lado é o cátodo. Já do outro lado não existe nenhuma marca, então é considerado o anodo. Os tipos de diodo que nós temos é os diodos de sinal, de uso geral, e os diodos de potência, né? Então estão mostrados aqui na figura 4. A grande diferença, né, que fisicamente os diodos de sinal são para pequenas correntes, já o diodo de potência são para médias e altas correntes, né? Vão circular por esse material, consequentemente, vai dissipar uma potência muito maior nesses diodos aqui do que nos de uso geral ou de sinal. Bom, o diodo alimentado por corrente contínua, a gente vai estudar primeiro a parte de polarização direta. Então, o diodo nessa condição, como já foi visto, ele vai conduzir corrente elétrica num sentido quando está diretamente polarizado, ou seja, do terminal de anodo com potencial positivo e o terminal de cátodo com potencial negativo. Caso a gente inverta essa polaridade, aí o diodo bloqueia, né, no sentido oposto. Por isso ele funciona como se fosse uma chave. Na figura 5 a gente mostra essa situação.
Então, aqui ele está conduzindo e o circuito equivalente seria como se fosse uma chave fechada, mais uma fonte de corrente contínua aqui, né? De 0,7 volts se for um diodo de silício. Se for de germânio, é 0,3. Então, aqui um circuito para fazer um experimento. A gente colocou um resistor aqui para limitar a corrente. Aqui um LED, que também é um tipo especial de diodo, né? E aqui o diodo propriamente dito, né? Então, tudo estando polarizado corretamente, né? Ou seja, anodo com positivo e cátodo com negativo, ele vai conduzir e vai haver uma circulação de corrente. Consequentemente, o LED vai permanecer aceso. Já na polarização reversa, o diodo não conduz corrente elétrica quando está inversamente polarizado. Porém, há um limite de tensão reversa, que, se ultrapassado, danifica o diodo. Essa tensão limite é conhecida como tensão de ruptura e é uma das especificações inerentes de cada diodo que deve se consultar sempre no datasheet do componente. Na figura 6 aqui temos essa situação de polarização reversa ou inversa. Então o anodo está polarizado com negativo, né? E o cátodo positivo. Consequentemente, a chave fica aberta, né? E não vai haver circulação de corrente. E é o que a gente mostra aqui naquele circuito, né? O LED permanece apagado devido à polarização estar inversa, né? Então, aqui cátodo com positivo e anodo com negativo. Aqui um exemplo de uma parte do datasheet, onde a gente mostra aqui os códigos dos diodos de sinal, né? Então, pegando aqui com exemplo um N40007, a tensão reversa aqui, né? VRRM, ele suporta 1000 volts. Já a corrente dele é 1 ampere, ok? E outros dados aqui que vai interessar para outros tipos de circuito, como o circuito retificador. Ok? Entendendo isso aí de forma gráfica, então quando o diodo está polarizado diretamente, né, nesse gráfico corrente por tensão, né, a gente vê que ele vai conduzir corrente elétrica a partir dessa tensão. Ou seja, quando a gente polariza com uma tensão acima de 0,7 volts para um diodo de silício, ele começa a conduzir, dentro do seu limite, é claro. E quando a gente polariza inversamente, ele simplesmente não conduz até que se chega na tensão de ruptura, que pode levar à danificação do diodo. Agora, vamos ver uma outra situação, que é quando o diodo está alimentado em corrente alternada senoidal, né? Então, aqui na figura 8 a gente mostra um circuito, uma fonte de corrente alternada senoidal, o diodo e um resistor na saída aqui. Nessa fonte de corrente alternada, vai sempre existir uma oscilação entre as polaridades, uma vez que ora ela está positiva, ora ela está negativa, né? Então, o diodo, ela realiza a retificação, bloqueando a passagem de corrente em um dos sentidos. Ou seja, nessa condição, ele bloquearia a polaridade negativa e deixaria passar apenas a polaridade positiva. Vamos ver isso no próximo slide. Então, na figura 9 mostra a onda senoidal de entrada e a resposta na saída desse sinal alternado. Então, temos uma retificação que é dita como retificação de meia onda. Então, veja, essa parte aqui do sinal de entrada é positivo e ele vai permitir a passagem. Então, ó, totalmente ele passou aqui. Já quando entra o semiciclo negativo, ele simplesmente não conduz, ele é como uma chave aberta. Então aqui tensão chega nesse nível, ou seja, no máximo 0,7 volts.
Volta novamente aqui o semiciclo positivo, ele novamente conduz. O semiciclo negativo, novamente não conduz. Então, assim sucessivamente vai acontecer nessa configuração. E se nós invertêssemos aqui a posição do diodo? Olha só o que que vai acontecer, né? Vai acontecer o seguinte, estamos aqui na figura 10. A gente inverteu. Nesse caso, o semiciclo positivo ele não vai conduzir e o semiciclo negativo ele vai conduzir. Portanto, aqui no, nesse gráfico que está mostrando a tensão de saída, ela vai aparecer sempre a parte negativa. Então, é o que nós escrevemos aqui. Durante cada meio ciclo positivo, o diodo é polarizado inversamente, já que o cátodo é positivo em relação ao anodo, portanto, nenhuma corrente flui através do diodo ou circuito. A tensão na saída será de menos 0,7 volts para o diodo de silício. E durante cada meio ciclo negativo, o diodo é polarizado diretamente, pois o cátodo é negativo em relação ao anodo. Bom, agora um exemplo de aplicação de um circuito que nós fizemos aí, né? Onde a gente colocou o diodo D1 e o diodo D2 no mesmo posicionamento, ou seja, quando vier o semiciclo positivo aqui da tensão de entrada, ele vai conduzir, alimentando aqui a lâmpada L1, e aqui a gente ligou de forma inversa, né? O D3 e o D4 em relação a D1 e D2. Então, nesse caso, apenas o semiciclo negativo que vai conduzir, é o que a gente está mostrando aqui, e, consequentemente, a lâmpada L2 também vai acender nos semiciclos negativos, uma vez que essas duas lâmpadas são do tipo incandescente, que é como se fosse um resistor, né? Um elemento passivo, ok? Bom, espero que tenham entendido então o conceito do circuito mostrado e qualquer dúvida, estamos à disposição. Forte abraço a todos.